E, queridos, que alegria estarmos aqui nesta manhã, tê-los aqui. Hoje é um dia muito especial, como todos os demais, e eu gostaria de compartilhar algo que Deus colocou no meu coração esta semana. Há algum tempo atrás, alguns anos, aqui mesmo, eu estive compartilhando uma palavra semelhante a essa, e essa semana eu estava revivendo alguns conceitos e alguns princípios sobre aquilo que nós vamos estar aqui nesta manhã compartilhando, e o Senhor assim trouxe de volta ao meu coração esse desejo de compartilhar esta palavra com vocês. Tema: fé para o meio do caminho. Qual é o tema? Vamos entender isso nesta manhã, e para isso gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 1 em diante, embora vai ser aqui também passado para vocês, tanto no telão quanto aqueles que estão acompanhando em casa, aí na sua tela. O texto diz assim: quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado, indignado e começou a zombar dos judeus. Na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifício? Pensem que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Olha quantas perguntas ofensivas aí, queridos. Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Ouve ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Neemias orando aqui: faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles, e faze com que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade, e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Assim reconstruíram a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura. Diga comigo: até a metade da sua altura. Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. E então os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais força, e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir as muralhas. Os nossos inimigos diziam entre si: eles não ficarão sabendo nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos. E assim vamos fazer com que a obra pare. Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes: de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles, lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso, e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um a sua obra. Queridos, lendo esse texto, dá para a gente perceber que no meio do caminho, sempre é o maior desafio,
em nossos esforços de conquistas. Sempre no meio do caminho existe alguém tentando nos parar. Normalmente, começar alguma coisa, iniciar um projeto, fazer algo inicialmente, normalmente não é um problema. É até gostoso, é até motivador. A gente quer fazer alguma coisa ou quer começar alguma coisa. Por exemplo, vamos falar de academia. Vamos fazer academia, vamos fazer academia, vamos fazer academia. Fica aquela motivação, e começar uma academia, inicialmente, é até legal. Sim ou não? Vamos lá. Vamos começar, para alguns não, né? Para alguns nem sempre. Vamos fazer exercícios físicos. Não, inicialmente, tudo o que eu quero dizer é que normalmente quando a gente quer fazer alguma coisa, no início é tudo gostoso. Começar a academia é gostoso. Vamos fazer exercício físico? Motivador, a gente começa ali com aquele gás, tal, né? Vamos iniciar caminhada. Quem aqui já faz tempo que não faz uma caminhada e está aí prometendo? Vamos fazer uma caminhada, vamos fazer uma caminhada. E aí vamos fazer uma caminhada, e aí a gente começa a caminhada. Ou até mesmo, né, você que já está caminhando, diz, agora eu vou parar de caminhar, agora eu vou começar uma corrida, vou correr um pouquinho mais agora. Enfim, começar não é um problema para nós. Às vezes a gente até começa. Agora, concluir os exercícios físicos, terminar uma caminhada, ou até mesmo dar os últimos passos de uma corrida, eu diria que no finalzinho também, normalmente, é extremamente motivante, porque a gente já está chegando no fim, na linha de chegada. É gostoso depois que você entrou na academia e continuou, e chegou lá no fim, alcançou os seus objetivos, né? Que você queria fazer exercícios físicos e alcançou os seus exercícios físicos. Por exemplo, todo dia 31 de dezembro, existe uma corrida aqui no Brasil, é uma corrida internacional, corrida São Silvestre. Com certeza todos vocês já conhecem. Se eu não me engano, neste ano será a 97ª vez, quase 100 anos que essa corrida acontece, né? Eu imagino que alguns aqui devem ter lembrado quando começou aí, né, a corrida, né? Quando iniciou lá, que saiu no jornal, alguns anos, 97 anos atrás, né? Alguns aqui talvez se lembrem, né, Marcos? Por que está olhando para o Marcos, né, Marcos? Bom, enfim, com certeza, ou você já deve ter acompanhado, ou quem sabe já até participado. Não sei se alguém aqui já participou dessa corrida, ou você que está nos acompanhando aí nas redes sociais, talvez já tenha até participado dessa corrida. Se você já acompanhou, ou já participou desta maratona aí a São Silvestre, deve ter percebido que centenas, ou até milhares de pessoas, na hora que dá a linha, que dá a largada, é uma multidão de gente. Vocês já viram lá? Quanta gente ali, quantas pessoas que dão largada. Mas você já percebeu que nem todos os que começam chegam no final? Mas os que dão a largada, você vê, é muito legal, é motivante, você vê todo mundo ali começando. E quando você vê os finalistas chegando, é muito legal também. Os caras chegam assim, né? Ou as moças, ou os rapazes, ou seja, quem for, chega ali cansado, mas eles estão, olha lá, está chegando mais um, está chegando mais um. Então o começo e o final é muito legal. Mas, queridos, nem todos os que começam chegam no final. Sabe por quê? Porque eles param no meio do caminho. Eles param no meio da caminhada. Eles não conseguem chegar até o final. Ainda há pouco eu falei sobre academia, falei sobre exercícios físicos. A pessoa, de repente, ela toma uma decisão e diz assim: eu vou entrar na academia, eu vou fazer exercícios físicos, eu vou fazer caminhadas, eu vou começar uma corrida. E ela começa a todo vapor. Só que quando menos percebe, desiste da caminhada, dos exercícios físicos, desiste da corrida, para no meio do caminho.
E o mesmo às vezes acontece com aquelas pessoas que dizem assim: não, agora eu vou emagrecer, preciso perder peso. E aí ela procura um nutricionista, muda a alimentação, começa super bem a dieta, fazendo tudo certinho. No entanto, quando menos percebe, ela para no meio do caminho. Ela para. E como esses, queridos, há muitos outros exemplos de pessoas que começam alguma coisa, porém no meio do caminho param. Como por exemplo, eu começo a leitura de um livro e nunca consigo concluir. Alguém diz isso. E eu sei que muitas pessoas começam a leitura de um livro e para onde? No meio do caminho. Começa uma célula, vai tudo bem no início, que alegria. Só que aí, às vezes as pessoas não aparecem naquele dia. Eu já fiz células, queridos, que no dia eu pregava para eu e mais eu. Mas eu não desistia, eu estava lá sozinho, ministrando, eu e a pastora Priscila. A gente ministrava um para o outro. Só que a gente persistia. Mas às vezes que a gente começa uma célula e as coisas parecem não estar acontecendo e a gente para onde? No meio do caminho. Os jovens, quantos jovens que às vezes começam um colégio, uma universidade, uma faculdade e no meio desiste, não continuam. Começa um curso e não continua. Para onde? No meio do caminho. E é exatamente nesse momento, queridos, que nós ali estamos vivendo aquele contexto, no meio desse caminho, que às vezes nós olhamos para trás e vemos o quanto de investimento nós já fizemos, mas ao mesmo tempo nós olhamos para frente e percebemos e nos damos conta que ainda falta muito a percorrer ou terminar, e é exatamente aqui que nós precisamos de uma dose extra, às vezes sobrenatural, de ânimo e perseverança. É no meio do caminho. E é exatamente no momento em que nós precisamos desta dose extra, e eu repito, até mesmo sobrenatural, que nós esmorecemos. É ali naquele momento que Deus quer ver a manifestação do nosso coração, como nós vamos reagir diante da situação que nós estamos vivendo, que muitas vezes nós desistimos, nós paramos. E o capítulo 4 de Neemias é um manual que nos ensina a lidar com essa síndrome do desânimo, essa síndrome do meio. Obrigado, queridos. Vocês que estavam em casa, eles disseram aqui que sem microfone vocês não me ouvem, me desculpem. Vamos voltar então. Eu estava dizendo que aqui no capítulo 4 de Neemias, este é um texto que nos ensina a lidar com essa síndrome do desânimo. E no versículo 6 diz assim: toda a muralha se fechou até a metade da sua obra, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Olha só, o povo começou super animado e seguia trabalhando. Só que quando chegou na metade da muralha, até ali o povo estava animado, até ali o povo estava com todo gás. Ou seja, a equipe que estava sendo liderada por Neemias obteve sucesso, conquista na restauração dos muros de Jerusalém, até chegar na sua metade da altura, ou seja, no meio do caminho, porque a Bíblia diz que havia ânimo, havia motivação, havia força. Eles estavam bem fisicamente, estavam bem emocionalmente, estavam bem espiritualmente, e as coisas estavam acontecendo. No entanto, a Bíblia diz que a partir daí, do meio do caminho, uma série de fatores
foram acontecendo e somados, roubaram-lhes o vigor e os impediu de avançar. Quando chegou no meio do caminho, começou a acontecer umas coisas, e eles já não tinham mais forças para continuar. É claro, queridos, que os inimigos estavam por trás de tudo isso. Nós vimos, o versículo 1 diz que Sanbalat, Gérsen. Nós vimos que existiam inimigos que estavam criando, que estavam fomentando, que estavam lançando argumentos para que a obra parasse. E normalmente isso acontece conosco, queridos. Inimigos externos, inimigos internos, que às vezes falam no nosso coração, que falam nos nossos ouvidos, começam a lançar sementes para que a gente não continue o que Deus tem para nós. A Bíblia diz aqui no versículo 7 e 8, olha só: ouvindo que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo. Todos quem? Os inimigos. E vieram para atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Gente, será que é só comigo que acontecem essas coisas? Alguém já passou por isso? Está indo tudo bem, as coisas estão acontecendo, está mil maravilhas, as coisas estão caminhando. De repente, quando você menos percebe, parece que se levanta uma avalanche assim, uma tempestade vem contra a gente, é inimigo de um lado, é inimigo do outro, é emocional, é espiritual, tanto, parece que tanto ataque, parece que a gente não sabe se a gente está no meio daquela, olha para a direita é guerra, olha para a esquerda é guerra, para trás, para frente, para cima, meu Deus, onde eu estou? Sabe por quê, queridos? A Bíblia diz que quando os inimigos ouviram que a reparação estava acontecendo, que as muralhas já estavam fechando a brecha, que eles estavam conquistando, a Bíblia diz que os inimigos ficaram sobremodo irados. Sabe, queridos, quando vem essas lutas de todos os lados, é porque você está conquistando, é porque você está vencendo, é porque as muralhas estão sendo fechadas, é porque você está rompendo. Isso significa, queridos, se o inimigo não estiver nos atacando, ou contra-atacando, ou fazendo alguma coisa, é porque ele não está preocupado com a gente, é porque a gente não está fazendo nada. Mas quando ele vê que a gente já está conquistando e vencendo, e vendo os milagres acontecer, a Bíblia diz que os inimigos se juntaram, todos eles, e tentaram ali atacar, vieram para atacar e trazer confusão. Normalmente é assim, a hora que está tudo bem, meu Deus, que confusão é essa dentro de casa, que confusão que está acontecendo. A primeira arma aqui, queridos, que eles usaram, os inimigos, se você observar, foi contaminar a linguagem profética da liderança. Nós há 2 semanas estávamos falando, semana passada, retrasada, sobre o poder da nossa palavra, das nossas declarações, que nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós liberamos dos nossos lábios. E a primeira coisinha aqui que o inimigo fez foi atacar a linguagem profética dos líderes, da liderança, representada aqui, se você observar, por uma tribo chamada tribo de Judá, que foi uma tribo profeticamente escolhida por Deus para reinar, para liderar. Está escrito que as palavras de Judá, no versículo 10, lá no finalzinho do versículo 10, a parte C, diz assim que Judá falando isso, os líderes da tribo de Judá falando isso: nós mesmos não seremos capazes de reconstruir as muralhas. A linguagem profética da liderança foi contaminada com esses ataques, e aqui está o perigo. Nós somos formadores de opiniões nessa geração. Nós quem? Todos aqueles, todos vocês, todos nós que servimos a Deus, que representamos o céu como embaixadores de Cristo. E o inimigo, às vezes, que eles vêm tentar contaminar a nossa linguagem profética, uma linguagem de fé, uma linguagem de poder, que muitas vezes o inimigo entra, contamina essa linguagem. Quando a gente menos espera, a gente está dizendo assim: eu não consigo construir, eu não consigo vencer, eu não consigo romper,
eu não consigo vencer essa dificuldade, as finanças não dão certo, nada muda aqui em casa, meus filhos isso, e começamos a dizer palavras negativas, ou seja, a linguagem profética é contaminada. Satanás, ele sempre alcança vantagem quando os líderes, quando a liderança apresenta um discurso negativo. Quando você diz algo ou uma coisa negativa, o inimigo vem e faz uso dessa negatividade contra você, contra os que estão abaixo de nós. Muitas vezes, queridos, os líderes se deixam, nós nos deixamos às vezes nos contaminar pela alma, ou nos deixamos comandar pela alma e não pela visão, não por aquilo que Deus está nos prometendo, por aquilo que Deus está nos dando para a gente ver e conquistar. E assim, naturalmente, esses líderes acabam abrindo brechas sobre eles, sobre suas casas, sobre o seu povo, sobre as suas células, porque a linguagem profética é contaminada. É claro que não há sempre isso acontece, mas o inimigo, ele vai sempre trazer argumentos lógicos para a gente dizer alguma coisa negativa. Sempre. No caso de Neemias, a conclusão de que a obra não poderia prosseguir, ela provinha aqui de dois argumentos. E é exatamente isso, queridos, que às vezes Satanás, seus demônios fazem. Eles fazem jus de argumentos para que a gente não prossiga. Aqui, eles estavam dizendo que a obra, a conclusão, o término, chegar no final do caminho da construção, eles não iriam conseguir, não iriam prosseguir, por causa de dois fatores, dois argumentos. Na parte B do versículo 10, está quais são os dois fatores. Primeiro, já desfaleceram as forças dos carregadores. Eles estavam dizendo, nós não conseguimos construir, primeiro, porque as forças dos que estão trabalhando se foram. Segundo argumento, os escombros são tem muito entulho para tirar, não dá para tirar tanto entulho desse jeito. Esses eram os dois argumentos que eles estavam colocando diante da situação apresentada, que eles achavam que não conseguiriam continuar. Esse primeiro argumento, queridos, que diz assim, desfaleceram as forças dos carregadores, significa que eles enfraqueceram, esmoreceram, fraquejaram, significa que diminuíram as forças físicas e também a disposição, a força emocional deles. Eles já não tinham forças físicas e o ânimo deles estava abalado. Eles não tinham mais força para continuar. Este era o primeiro argumento. E nós vemos aqui que a linguagem profética a essa altura já havia sido contaminada, ou seja, eles não estavam bem espiritualmente, porque a linguagem profética já havia sido contaminada. Então, esse povo não estava, espiritualmente não bem. Além disso, cansaço físico já havia batido a porta deles, e emocionalmente a Bíblia diz que eles já não tinham mais ânimo, ou seja, emocionalmente, aquilo já também havia tomado conta da vida deles, do coração deles. E vencer tudo isso, queridos, é um desafio sobrenatural que às vezes somente uma unção da parte de Deus pode quebrar esse jugo. Só a unção de Deus. É claro que precisa haver aqui, nesse contexto, um equilíbrio, queridos, para a gente permanecer e continuar. Nós temos que estar sempre alinhados, ou seja, nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, precisa estar sempre alinhado para que a gente prossiga. Às vezes nós estamos bem espiritualmente, mas não estamos bem emocionalmente. Às vezes você está bem fisicamente, mas não está bem espiritualmente.
Tem pessoas que dizem que espiritualmente está muito bem, mas dentro da sua casa, ele é um poço de negatividade. Não há uma harmonia, há uma contradição no espírito, na alma e no corpo. Há uma contradição, às vezes a pessoa diz que está super bem fisicamente, fazendo exercícios físicos, está todo ali, tudo bonitão, tudo bonitona, mas emocionalmente todo desestruturado, desestruturada. Espiritualmente não tem uma vida com Deus. E nós precisamos, queridos, para que as coisas fluam, estar tudo dentro de uma linha, de um equilíbrio, fluindo bem. Nosso espírito precisa estar conectado com Deus. Nós precisamos de inteligência emocional. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossa vontade precisam estar alinhados com a vontade de Deus, ou com os pensamentos, sentimentos e vontade de Deus. O nosso físico naturalmente precisa estar, ou precisa do descanso necessário. Nós precisamos descansar, respeitar os limites do nosso corpo. Tudo isso precisa estar alinhado. Somando tudo isso, nós precisamos, queridos, aprender então a entrar e permanecer no descanso de Deus e nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder. Em outras palavras, nem sempre, às vezes, nós precisamos de férias. Nem sempre, queridos, nós precisamos parar com a obra, mas sim mergulhar em Deus, porque Ele é um verdadeiro refrigério e está sempre disponível para nós. Somente quando a gente olha para Davi, ele falando de vários momentos, que a alegria do Senhor, Neemias mesmo fala que a alegria do Senhor é a minha força. O renovo do Senhor, a alegria do Senhor, que Ele pode renovar as nossas forças, e se nos movermos no natural, nas nossas forças, consequentemente, a extenuação nos paralisará, o cansaço nos paralisará. Se a gente continua lutando na força do nosso, vai dar, eu vou conseguir, e sem depender de Deus, nós não vamos conseguir. É claro que uma grande obra, ela requer sempre um grande esforço, naturalmente. Eu fico vendo, conhecendo todos vocês, uma maioria, uns levantam de madrugada, trabalham cedo, e se nós queremos conquistar algo, requer um grande esforço, e a obra de Deus é a mesma coisa. Ou seja um trabalho ministerial, seja multiplicação das nossas células, seja formação de vidas, seja nos desafios pessoais, nas conquistas de uma estabilidade financeira ou familiar, não é possível obter, queridos, resultados divinos, resultados excelentes, sem a gente ter uma forte, intensa dedicação, mas acima de tudo, uma total, absoluta e dependência de Deus. Precisamos depender de Deus. Este era o primeiro argumento. Os trabalhadores já estão cansados. Mas o segundo argumento, aqui, de desânimo na vida do povo de Neemias, eram os escombros. Ele diz assim: os escombros já são muitos, o entulho é muito. E os escombros, queridos, às vezes são um grande desafio para a nossa fé. Nós estamos falando de uma fé para o meio do caminho. E normalmente esse meio do caminho é um grande desafio. Por quê? Porque construir algo novo costuma ser muito motivante. Vamos construir uma casa, vamos construir ali a sala das crianças, vamos construir o espaço de convivência. Puxa, que motivação! Mas às vezes, quando a gente vai fazer alguma coisa de reconstruir, a gente tem que tratar com as velharias,
E tratar com as velharias é desanimador. Nem sempre é fácil. Sim ou não? Nem sempre é fácil. Acontece, queridos, que nós não podemos fazer a obra de Deus sem remover as coisas velhas, sem remover o velho, ou pelo menos aquilo que não está, ou aquilo que não presta, aquilo que está nos atrapalhando. Precisamos às vezes mexer com as velharias, nós precisamos remover as coisas velhas para que o novo de Deus chegue, e isso nem sempre é fácil. E isso significa tanto a nível da nossa edificação pessoal. Se você quer pessoalmente crescer em Deus, você vai ter que remover coisas velhas de dentro de nós, de você. Então, tanto a nível pessoal, quanto nós nos desenvolvermos de uma forma coletiva ou exteriormente, nós precisamos às vezes remover as coisas velhas. A apóstola Valnice, ela tem uma frase que diz assim, que nós temos que romper as velhas estruturas para conter o novo mover. Temos que romper as velhas estruturas para conter o novo mover. Jesus, ele também diz algo parecido com isso, e está lá no livro de Mateus capítulo 9, versículo 16 e 17, ele falando ali, ele diz: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. E ele traz um outro exemplo: nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama, os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Nós precisamos remover as coisas velhas para conter o novo de Deus. Escombros, queridos, entulhos, nós temos que lidar com ele, e às vezes a gente chega no meio do caminho, começa a aparecer as coisas e a gente diz: como não? Nós temos que enfrentar, nós temos que remover, tem que alugar uma caçamba espiritual e jogar tudo lá dentro, e dizer: Senhor, leva isso embora. Consolidar, discipular pessoas. Não é possível, queridos, fazer isso sem remover as coisas velhas. E eu tenho que admitir que isso é muito desgastante. Fazer uma reconstrução, lidar com entulho é muito desgastante. Alguns que chegaram depois não sabem, mas os que chegaram estão aqui com a gente desde o início. Quando nós chegamos aqui, tudo que você visualiza aqui não era nada disso. Esse púlpito tinha uma escada enorme aqui, uma escadaria. O piso era ardose. Tinha lugares no piso que davam 6, 7 centímetros de queda de água, empoçava tudo aqui no canto. E nós tivemos que arrancar todo o piso daqui, quebrar. Tivemos que destruir tudo a escadaria aqui, arrancar esse carpete, pôr novo, fazer... Gente, foram meses de muito trabalho. E lidar com todo esse escombro, nós estávamos morando aqui. O povo trabalhando aqui já cedo e a gente ali não dormia, o pó ia para lá e a gente... Lidar com entulho nem sempre é fácil. Restaurar um casamento, por exemplo, sem tratar com o passado, é ilusão. Tem que tratar com as velharias do passado. Tem que tratar com as coisas que aconteceram, porque senão o novo de Deus não chega. E é por isso, queridos, que nós precisamos olhar para o entulho como uma parte da obra, e não como um empecilho para que a gente não avance. Muitas vezes a gente acha que enfrentar essas coisas, mas é necessário. E o que Neemias fez aqui, queridos, diante do desânimo advindo dessas coisas aqui, que eram os trabalhadores já não estão mais com força, os entulhos são muito, a Bíblia diz que Neemias então ele foi ali, começou a orar,
buscou ao Senhor e começou primeiro a suscitar o brio do povo. Precisamos trazer de volta o ânimo. E ele começou a exortar o povo, e ele levantou a vigilância. A Bíblia diz que ele começou a trazer as pessoas para mais perto uma das outras, a unidade, para que eles então retomassem a reconstrução da obra. Pastor, não está escrito isso? Vamos lá no versículo 13, olha o que diz. Neemias diz assim: então pus o povo por família, juntou as pessoas, juntos com eles, nos lugares baixos, abertos, por detrás das muralhas, com as suas espadas, com as lanças e os seus arcos. Ele diz: gente, vamos aqui, vamos juntar as famílias, você pega a espada, você pega a lança, você pega o arco. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, magistrados e o resto do povo. Ele falou com os líderes, com a liderança, com todo o povo, e disse: não tenham medo. Ele estava ali, queridos, reanimando, trazendo o brio daquele povo, e aí ele relembra aquele povo dizendo assim: lembrem-se do Senhor, que Ele é grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Quando os nossos inimigos ouviram que já sabiam disso, e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos para a muralha, cada um a sua obra. Opa! Lá estão eles agora retomando o meio do caminho e diz: não podemos parar, vamos seguir adiante, vamos continuar. Nada de ficar aqui. Para quem conhece a história, capítulo 4, 5, 6 de Neemias, a Bíblia diz que em 52 dias, depois disso, eles construíram a muralha, colocaram as portas nos seus devidos lugares, Jerusalém estava protegida novamente, o povo estava guardado, porque o ânimo deles foi recobrado e eles completaram o que Deus tinha para a vida deles. Diga à pessoa que está ao seu lado: não pare no meio do caminho. Amém? Ninguém aqui tem autorização para parar no meio do caminho. Precisamos seguir. Mas eu quero trazer uma outra experiência bíblica, agora aqui no Novo Testamento, sobre isso. Uma outra passagem bíblica que Jesus nos ensina que a fé é para o meio do caminho. Na verdade, aqui a fé é para o meio do mar. E eu gostaria de ler com vocês Marcos capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, algumas versões dizem no anoitecer, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. Diga comigo: vamos passar para outra margem. Ou seja, a gente tem que chegar lá do outro lado do rio, do mar. E eles, despedindo a multidão, tchau, levaram assim como estavam no barco, os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, algumas versões dizem uma tempestade, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água, e Jesus estava na popa, fazendo o quê? Sobre um travesseiro. Meu Deus. Os discípulos o acordaram e disseram: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou, tudo ficou calmo, bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Por que vocês têm medo? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, com certeza os discípulos não estavam tão agitados e preocupados lá no início, quando eles entraram no barco, sim ou não? Começo da viagem, tudo é maravilha.
começo da caminhada, do exercício físico, da academia, tudo é uma belezura. Maravilha. Tudo é gostoso. Com certeza esses daqui estavam tudo animados. Vamos andar com Jesus no barco. Vamos entrar com Ele. No entanto, no meio do mar, no meio do caminho, a Bíblia diz que as coisas já não eram tão tranquilas como lá no começo. Isso parece natural assim para alguns aqui? Parece que quando a gente começou lá, era tudo mais tranquilo e de repente... Embora, queridos, Deus frequentemente nos chame a um novo desafio, a um destino, aonde a gente tem que chegar, vocês já perceberam que quase sempre Ele não nos deixa saber o que vai acontecer no caminho? Ele sempre nos chama para a caminhada, mas Ele nunca mostra qual é o processo, porque se Ele mostrasse, eu acho que a gente não iria. Sim ou não? Assim como eu, minha família, um dia nós abandonamos a segurança de onde nós estávamos, partimos para uma outra margem do mar. Vamos lá, vamos para outra margem do mar. Nós estávamos lá do lado de Americana, agora vamos lá para o lado de São José, outra margem. Assim como nós, eu imagino que todos vocês aqui também tenham feito isso um dia. Ou seja, Deus os chamou, vocês entraram no processo. No entanto, no meio do caminho, aparecem as tempestades. No meio do caminho ocorrem os ventos fortes. Enfim, queridos, não importa se nós estamos no meio do caminho, se nós estamos no meio do mar, se nós estamos no meio da luta, no meio de uma adversidade, no meio de uma enfermidade ou de uma crise como essa que nós estamos vivendo nos dias atuais em nossa nação e nas nações da terra, o importante é você se levantar em fé e continuar. E continuar. Ou seja, é lá no meio do caminho, é lá no meio do mar, é lá no meio da crise financeira, da dificuldade, é no meio da enfermidade, é no meio dessas situações difíceis, queridos, que normalmente nós somos testados, que normalmente Deus está sondando no nosso coração. É na crise que nós descobrimos o quanto de Deus existe dentro de nós. É na crise que nós descobrimos o quanto temos da palavra. Esses discípulos estavam com Jesus, e na hora da crise eles ficaram com medo. Jesus, o Senhor não está percebendo que a gente vai morrer? E Jesus acorda, calma a tempestade e diz para ele: mas espera aí, vocês ainda não têm fé? Vocês não têm fé? Porque estão com medo? Lá estavam esses discípulos no meio dessa tempestade, queridos, o qual a Bíblia diz que estava com força total. Meu Deus, a Bíblia diz que os ventos vinham, remessavam o barco de um lado para o outro, já estava quase enchendo de água, diz a Bíblia, e Jesus estava o quê? Isso soa meio familiar para vocês? Alguém aqui já percebeu assim que o negócio está agitado, e parece que, e você olha para Jesus, Jesus está lá assim... Cadê Jesus, meu Deus? Eu clamo, eu estou... E Jesus está dormindo. Eu não sei para você, mas isso parece meio familiar para mim assim.
Você já passou por momentos em que sentiu que estava afundando assim rapidamente, parece que Jesus estava dormindo? Eu já. Momentos que você orou e não ouviu Deus? Eu já. Você passou tempo com Ele, tentou sentir a sua presença, e mesmo assim, você não sentiu nada? Eu já. Você já buscou uma resposta, e orou, e pediu, e apesar de ter lutado tanto contra o vento, contra as ondas, contra a tempestade, parece que ficou ainda mais violento aquela situação, e você ficou assim meio que sem saber o que fazer? Eu já. Se você passou por isso, eu também. A tempestade no qual os discípulos se encontravam, queridos, não era uma chuvinha assim de abril, não. Uma chuvinha de verão. A Bíblia diz aqui que eles estavam numa verdadeira tempestade. As ondas não estavam paradas assim de qualquer... Não, as ondas estavam indo e vindo. A Bíblia diz que as ondas chicoteavam o barco com tanta fúria a ponto de rapidamente enchê-lo de água. Teve uma vez que eu fui visitar papai e meus irmãos. Papai mora num sítio hoje, uma cidadezinha chamada Cardoso, é uma cidadezinha turística, uma cidadezinha de pescaria, tem uns 12 mil habitantes. Há muitos anos papai e meu irmão juntaram lá, compraram um barco, tem um barco lá, um barquinho assim, uns 7 metros, bordinha alta, motorzinho. E uma vez nós fomos visitá-lo e papai disse, vamos pescar, vamos. Aí foi eu, meu pai, meu irmão, e a gente entra nesse barquinho e vai para o meio do rio, Rio Grande. E o vento, né? E a gente ali, daí a pouco, começou a formar umas nuvens. E a gente estava do outro lado. Disse, e agora? Vamos ou fica? Espera, ficamos naquela. Não, vamos. E lá vem nós três, queridos. Um ventozinho assim, o barco é pequeno, o barco começou, o coração também começou, e tudo começou, e aí você fica pensando, meu Deus, chego do outro lado, não chego e tal, e aquele vento foi aumentando, queridos, teve uma hora assim, sabe, meu Deus, Jesus está dormindo, e você diz, Senhor, e ele dormindo, e você entende aquela? Conseguimos chegar do outro lado, mas ficou coração, baço, ficou rim, ficou tudo perdido no meio de tanto medo. Agora aqui, lá era umas ondinhas assim, aqui, queridos, a fúria era tanto que a Bíblia diz que o barco já estava enchendo de água, e em momentos assim, quando o barco parece que vai afundar conosco, queridos, é que nós devemos ativar a nossa fé, é no meio do caminho. Olha, nós temos durante esse ano declarado que esse é o ano da fé, mas eu quero aqui, queridos, dizer algo. Nós às vezes podemos falar sobre fé, nós podemos ler sobre fé, nós podemos ouvir sermões, ministrações sobre fé, nós podemos cantar músicas sobre fé, mas na tempestade nós devemos usar a fé. Mas só na tempestade? Claro que não. Mas normalmente no meio do caminho, queridos, parece que a fé vai embora junto com o vento. E é nesse momento que nós precisamos fazer com que essa fé se manifeste. Aliás, é nessas horas que nós descobrimos o quanto de fé realmente nós temos. É no momento das crises. Eu costumo dizer que a fé é como um músculo. Quanto mais você exercita a sua fé, mais forte ela fica. Quanto mais você a usa, e não apenas quando você fala dela, mas quando você usa ela.
Não quando você canta sobre ela, mas quando você usa ela, ela vai se fortalecendo. Cada tempestade que nós enfrentamos vai nos capacitando a lidar melhor com a próxima. Como assim, pastor? Vai ter a próxima? Não sei se é uma boa ou uma notícia, mas vai. Tem a próxima. Só que se você vence a anterior, ela ficou um pouco mais forte. E lidar com a próxima vai ser mais fácil. E você vai se tornando um navegador tão experiente que vai chegar um momento, um ponto em que as tempestades, elas não vão te perturbar mais. Porque a fé está fortalecida. Quando elas chegam, você diz assim: eu já passei por isso antes e eu sei como vai terminar. Tudo vai ficar bem. Tudo vai acabar bem. Quantos anos vocês têm? Não precisa dizer, eu sei que tem uns aí que estão chegando lá, viu a maratona nascer, mas todos esses anos, você está vivo até hoje, Deus te sustentou, por que Ele não vai continuar te sustentando até o final? Nós precisamos confiar em Deus, queridos. De acordo com a Bíblia, nós somos mais que vencedores. Romanos 8,37 diz isso. Para mim isso significa que nós já sabemos que somos vencedores antes mesmo da batalha começar. A batalha começou, nós já somos mais que vencedores. Deus está conosco, a batalha é do Senhor. E para a gente alcançar o alvo, queridos, nós temos que enfrentar a tempestade, o que nem sempre é divertido, mas vamos lá, porque a gente vai chegar do outro lado. A bênção, queridos, é saber que a fé é para aqueles dias quando nós não vemos a manifestação de Deus, e mesmo assim a gente continua crendo, porque a fé é para o meio do caminho. Não estou vendo a manifestação, mas eu continuo. Começar algo sempre vai requerer uma grande fé. Não, nem sempre. Terminar também não. O começo e o fim normalmente são emocionantes, mas no meio do caminho, queridos, nós precisamos exercitar a nossa fé, e mesmo assim nós temos que passar pelo meio, para cruzar a linha de chegada. A maratona começou, mas para ela chegar lá no final, os corredores têm que passar pelo meio, e é no meio que muitos desistem. Mesmo que não seja tão divertido, nós temos que passar pelo meio do mar, para a gente chegar a outra margem. A Bíblia diz aqui que quando Jesus chamou os discípulos, a reta final deles era onde? A outra margem. Lembra do versículo que diz, quero ler com vocês de novo, acho que está no versículo 35, olha aí. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para outra? Queridos, nós já temos um destino, é o final. Todos vão chegar ao final, amém? Todos vamos conseguir, todos vamos vencer, todos temos uma promessa, é chegar na outra margem. Quem está com Jesus, quem fica com Jesus não morre no meio do caminho. Quem fica com Jesus não para do meio do caminho. Quem fica com Jesus, queridos, quem entra no barco com Ele, quem entra na maratona com Ele, quem entra na academia com Ele, vai chegar até o final. Agora, o que Jesus queria aqui, na verdade, é que os seus discípulos crescem nele. Jesus diz: olha, nós vamos chegar no outro lado, mas vocês precisam crer, porque no meio do caminho, se aparecer alguma coisa, a fé de vocês tem que estar firme. Jesus, a Bíblia diz aqui, queridos, que apenas esperava deles uma coisa: fé, que eles acreditassem. Jesus disse: vamos para outra margem, independente da tempestade, no meio do mar, aquilo iria acontecer. Jesus disse: nós vamos para outra margem, ponto final. Jesus só queria que eles acreditassem que o que Jesus tinha dito iria acontecer. Amém. Aleluia. Estou terminando, queridos. Você percebe aqui que quando Jesus, convidou eles, pediu para eles acreditarem, a Bíblia diz que, no entanto,
ao invés de acreditarem em Jesus, ou no que ele havia dito, eles simplesmente ficaram com medo. Versículo 40. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês estão tão medrosos? Como ainda não têm fé? Eu quero terminar com isso, queridos. Um dos maiores opositores do crescimento cristão, e segundo esse texto, um dos maiores opositores da fé, é o medo. É o medo que vem no meio do caminho, que não deixa a gente conseguir prosseguir. O que tomou conta do coração desses discípulos foi o medo. O medo é como um gigante que se coloca no caminho e às vezes bloqueia os seus passos e impede que você continue com a missão que Deus te deu. É o medo que faz isso. O espírito de medo, ele tentará colocar toda classe de pensamentos negativos em seu coração, para debilitar você, para debilitar o seu espírito de conquista que há em você, para tentar desanimá-lo através de todos os meios possíveis, para que você não realize aquilo que Deus já colocou em você, que é a outra margem, que é a conquista, áreas importantes da sua vida. É o espírito de medo que vem. Foi isso que aconteceu lá com o povo de Neemias. O medo entrou. O medo, queridos, ele nos leva a olhar para as circunstâncias com os olhos naturais e não com os olhos de Deus. Quando a gente olha lá para, eu acho que é em Números, capítulo 13, 14, não me lembro agora, 10 dos 12 espias que foram enviados por Moisés para espiar a terra de Canaã, 10 não tiveram uma visão espiritual, porque o medo tomou conta do coração daqueles homens, e por esse motivo, todos viram com os olhos naturais e não com os olhos de Deus. O medo dos gigantes, olhavam para eles e diziam: nós somos como gafanhotos, não vamos conseguir. Eles viam as muralhas maiores do que eles, os gigantes maiores do que eles eram, os habitantes daquela terra como gigantes, os quais eram impossíveis de derrotar. Esta era a visão que eles tinham. A Bíblia diz que eles chegaram a se sentir tão insignificante, que eles olharam para eles, viam como uns bichinhos, gafanhotinhos. Não vamos conseguir. E a Bíblia diz, queridos, que isso os levou a baixar a guarda. E quando eles baixaram a guarda, eles desistiram de conquistar a terra. Aqueles 10 espias, os únicos que foram Josué e Calebe, foram os únicos que não pensaram como seus companheiros, porque a Bíblia diz que havia neles uma graça, uma unção muito poderosa em suas vidas, um espírito diferente, ou seja, havia um espírito de guerreiros de conquista na vida de Josué e Calebe. E a Bíblia diz que eles levantaram-se, Josué e Calebe, no poder de Deus, bloqueando, interrompendo, freando aquele rio de imundícies que estava saindo dos lábios dos seus companheiros, dizendo: Deus está conosco, Deus está com a gente, nós vamos na força do Senhor, nós vamos derrotar os nossos inimigos, não são eles que vão nos comer como pão, nós é que vamos devorá-los como pão. Concluindo, queridos, muitas vezes as adversidades ou as tempestades, elas vêm assim numa proporção que você chega por um momento até perder o rumo que você tinha tomado lá no início da jornada. Isso acontece com todos nós. Chega um momento da nossa vida, no meio da caminhada, que as adversidades, as tempestades, o caminho se torna tão difícil. A gente olha para as situações, parece que a gente perde o rumo,
do início que nós tomamos. Porém, eu quero dizer nesta manhã, para vocês aqui, os que estão em casa, não pare no meio do caminho. Não pare no meio do mar. Não pare de caminhar. Não pare de remar. Nós estamos, queridos, sujeitos a imprevistos. Nós estamos sujeitos a decepções, a traições. O que não quer dizer que devemos parar nossas vidas nesses lugares. Não pare numa decepção. Não pare numa traição. Não pare num imprevisto. Não pare de remar. Constantemente você será cercado por escolhas. Todos os momentos nós temos que tomar escolhas. Escolhas essas que irão nos levar ao nosso destino. Agora, o que vai fazer você ficar parado no meio do caminho são as decisões que você vai tomar com essas escolhas. Escolha prosseguir. Escolha continuar. Escolha deixar Deus tratar o seu coração. Escolha crer nos dias melhores que virão. Escolha crer que a outra margem está nos esperando. E nós vamos chegar lá. Nós estamos, queridos, prontos para celebrar resultados. E não vamos nos esquecer que mesmo que a gente passe no meio do caminho, o final do caminho está lá. Não lute contra o tempo. Aliás, muitas pessoas às vezes fazem isso, fica lutando contra o tempo, contra Deus. Não faça isso. Faça do tempo o seu parceiro. Faça do tempo. Se você precisar aprender algo no meio do seu caminho, aprenda. Se esse é o meio do caminho que Deus está nos colocando para a gente aprender a continuar crendo, a perder o medo, faça isso para que Deus aprove você e te chame para novos desafios, para novos lugares, porque Deus não vai levar você a outro lugar se você não passar do meio para frente. Precisamos passar por eles. Não espere, queridos, que os homens sejam aquilo que somente Deus é para você. Não espere resposta daqueles que não sabem responder, às vezes, nem as suas próprias perguntas. Espere em Deus. Pergunte, peça consolo hoje a Deus. Busque nele o que você precisa. Ele quer cuidar de cada um de nós. Ele quer cuidar de cada um de vocês. Ele quer trazer o consolo no tempo do Senhor. O Senhor do tempo. Ele quer trazer um novo dia sobre a sua vida. Chegar ao outro lado. Somente Ele pode fazer isso. Amém? Gostaria de convidar você a se colocar de pé neste momento. Todos nós precisamos, vocês que estão aqui, você que está em casa, nós precisamos, queridos, amadurecer no nosso relacionamento com Deus. E consequentemente isso irá refletir sobre nós, um relacionamento mais próximo com os nossos irmãos. Precisamos estar um próximo do outro. Todos nós precisamos crescer, sim, no lugar secreto, naquele lugarzinho que nós precisamos parar às vezes de fugir dos encontros que Deus quer ter conosco. Gostaria que você fechasse os seus olhos nesta hora. Nós precisamos desfrutar da jornada, independente da estação, independente se nós estamos no meio do mar, no meio do caminho. Desfrute desse tempo que você está vivendo hoje. Nós vamos sorrir mais, sorria mais, ame mais aqueles que te cercam, aqueles que estão à sua volta, aqueles que você consegue encontrar consolo, abrigo, mas nos braços do nosso Pai, nós encontramos esse amor incomensurável. O Senhor está nos convidando nesta manhã a darmos um passo a mais de fé. É aquela fé no meio do caminho. Se você está aqui ou em casa e no meio do caminho a situação está difícil, parece que o filho não muda, a filha não muda, a situação financeira não muda, a enfermidade bateu a porta. Hoje é dia de recobrar o ânimo e a fé, entregar ao Senhor essa luta. E eu quero convidar você a dar esse passo de fé, entregar a tua vida, esse problema, essa situação ao Senhor Jesus. Se você fizer isso, mesmo que você esteja no meio do caminho, no meio do mar,
Ele estará com você. Ele estará com você. Se alguém está nos ouvindo nesta manhã e quer ter um encontro e receber Jesus Cristo como Senhor da sua vida, Deus conhece o seu coração. Ele está interessado na atitude do seu coração, na sua entrega. Se esse for o desejo do teu coração, ore comigo e diga: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu te agradeço por ter morrido na cruz, pelos meus pecados. Eu abro a porta do meu coração, da minha vida, e te recebo nesta manhã como meu Salvador e Senhor. Perdoa os meus pecados. Obrigado por perdoar, Senhor, já os meus pecados e me dar a vida eterna. Toma conta da minha vida e faça de mim um tipo de pessoa que desejas que eu seja nesta terra. Eu te recebo hoje como meu Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Pai, nós queremos declarar nesta manhã, que se alguém fez esta oração pela primeira vez, neste instante Jesus já está vivendo, morando dentro do coração desta pessoa. Deus, aqueles que estão aqui presentes, ou até mesmo nas redes sociais, declaramos nesta manhã, que a nossa fé é fortalecida, nós somos revestidos do poder de Deus, e recebemos da parte do Senhor uma unção fresca, um ânimo, e aqueles escombros, as ruínas, os entulhos que nós precisamos remover serão removidos, e as forças, Senhor, serão renovadas. E hoje, Senhor, nós voltamos a remar, acreditando, Senhor, que nós vamos chegar do outro lado da margem que Deus nos prometeu. Espírito Santo, ninguém aqui morrerá no meio do caminho, ninguém morrerá no meio do mar, Senhor. Nós temos promessas e reivindicamos essas promessas segundo as Escrituras, e nesta manhã nós nos apropriamos de tudo aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário, na morte, no sepultamento e na ressurreição de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por esta fé que se revela a nós, que se manifesta a nós e em nós, e nós podemos continuar. Declaramos hoje, Senhor, que aqui neste lugar, o Senhor traz, o Senhor renova, e nós somos recobrados no ânimo, e voltamos a reconstruir as muralhas, e vamos chegar ao final, a reconstrução será concluída, e nós alcançaremos o propósito pelo qual Deus nos determinou a fazer e a ser nesta terra, em nome de Jesus Cristo, amém, e amém, e amém, amém, queridos. Diga aí a pessoa que está ao seu lado, mais uma vez, não pare no meio do caminho, não fique no meio do mar, em nome de Jesus, queridos.